E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jadson e o vídeo aula de hoje é sobre operações com números naturais, produto. Como de costume no nosso canal, vou deixar na descrição do vídeo uma sugestão de atividade sobre esse tema. Então, operações com números naturais, produto. Multiplicar significa adicionar parcelas iguais. Então, vejamos um exemplo. Pedro é professor de dança de salão e está preparando uma apresentação de gafieira. Todos os alunos vão participar, formando 8 casais. Quantos alunos vão participar dessa apresentação? São 8 casais, cada casal são 2 alunos. Então, para calcular essa quantidade de alunos que vai participar, você pode fazer através de uma soma com parcelas iguais. Eu posso somar 2, mais 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 2, que dá 16. Ou seja, somar o 2 8 vezes, 8 parcelas iguais a 2. Então, o que a multiplicação faz? A multiplicação é uma maneira de simplificar essa conta, uma maneira de escrever isso aqui de uma forma mais simples. Não são 8 fatores iguais a 2, então esse mesmo resultado é representado por uma multiplicação dessa maneira, ó, 8 vezes 2. Então, 8 vezes 2 significa a soma de 8 parcelas iguais a 2, que dá quanto? 16. O 8 e o 2 são chamados de fatores e o 16 de produto. Se você também tem outra nomenclatura, que o 2 ele é o multiplicando, o 8 é o multiplicador e o 16 é o produto. Mas a mais usual é chamar o 2 e o 8 de fatores. Então vejamos outro exemplo. Então imagine que uma sala de cinema há 14 fileiras com 16 poltronas cada uma. Qual é o máximo de ingresso que podem ser vendidos para uma sessão nessa sala? Então você vai ter que pegar, cada fileira tem 16 poltronas. Então você poderia fazer esse cálculo através de uma soma de 14 parcelas iguais a 16. 16 mais 16 mais 16, 14 vezes. Logo, tem como representar por uma multiplicação, 14 vezes 16. O algoritmo mais usual que a gente faz da multiplicação, a gente organiza os números da seguinte maneira. As unidades coloca na coluna das unidades, a dezena na coluna das dezenas e a centena na coluna das centenas. Então, vamos organizar. Vai ficar 16 vezes 14. Então, esse algoritmo aqui, ele é uma simplificação de um processo que a gente decompõe a multiplicação. Então, eu vou fazer algumas regrinhas, obedecer algumas regrinhas para facilitar o cálculo. Mas, em resumo, primeiro eu vou multiplicar o 16 vezes 4 e depois eu vou multiplicar o 16 vezes uma dezena, ou seja, 16 vezes 10 unidades. Então, vamos lá. Então, primeiramente, você finge que a conta é só 16 vezes 4 e faz normalmente. 4 vezes 6, 24. 24, eu só posso colocar só um algarismo aqui, então eu decomponho, vai ser 20 mais 4. Então, fica 4 unidades, as 20 unidades vira quantas dezenas? 2 dezenas. Então, 4 vezes 6, 24. Deixa o 4, sobe o 2. 4 vezes 1, 4. Mais as duas que subiram, de 6. Então, ficou 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Então, 16 vezes 4 deu quanto? 64. Agora, você vai multiplicar uma dezena. Então, quando você for multiplicar o segundo fator, quando você for multiplicar a dezena, você já vai colocar a dezena, vai colocar a resposta da dezena para a esquerda. Se tivesse mais um número, no segundo fator, no caso da centena, quando você fosse colocar a resposta, você ia multiplicar normalmente, só que a resposta ia começar da centena para a esquerda. E assim sucessivamente. Então vamos lá. 1 vezes 6 dá 6. Só que você tem que colocar a resposta da dezena para a esquerda. Então, 1 vezes 6, 6. Tá aqui. Por que que eu faço isso? Porque, na verdade, uma dezena vezes 6 é a mesma coisa de ser 10 vezes 6, que é dar quanto? 60. Mas eu não trabalho com zero para facilitar o algoritmo ficar mais simples. Ia ter um problema quando eu fosse multiplicar uma dezena com uma dezena. Uma dezena com uma dezena ia ser 10 unidades vezes 10 unidades, ia dar 100. Eu ia ter que fazer outra linha. Então, para evitar isso, eu faço assim, ó. 1 vezes 6, 6, dezena. E agora faz 1 vezes 1, 1. Aí dá certinho.
Então, agora, qual que é a resposta? Eu vou somar o 64 com as 16 dezenas. Que vai ser 160. Então, eu vou somar 4 mais 0, 4. 6 mais 6, 12, né? Decompõe, fica 2. E 10 dezenas vira uma centena. Então, 6 mais 6, 12. Põe 2, sobe 1. 1 mais 1, 2. 224. Então, a única ressalva, você multiplica normalmente. Então, quando você for multiplicar a unidade pelo de cima, você começa a resposta da unidade para a esquerda. Quando você for para casa multiplicar a dezena, você vai começar a colocar a resposta da dezena para a esquerda. Se tivesse outro número, quando você fosse multiplicar ele, você ia começar a resposta da centena para a esquerda. E no final você ia somar todas essas multiplicações parciais. Fácil, né? Então, esse aqui chama, o 16 é multiplicando, né? O primeiro fator. O segundo aqui, o 14, é o multiplicador ou segundo fator. Esses dois aqui são produtos parciais. E a resposta é o produto. Então, antigamente, outro modelo que é menos usado, é você decompor o número. O 16 seria 10 mais 6 e o 14, 10 mais 4. Aí você faz 4 vezes 6, 24. 4 vezes 10, 40. 10 vezes 6, 60. 10 vezes 10, 100. Aí você soma todos esses, que são os produtos parciais, vai dar quanto? 224. Então, essas dicas, né? Quando for multiplicar o da dezena, começa da dezena, tá para a esquerda. Esse algoritmo aqui é uma simplificação desse. E também tem uma resposta geométrica, porque multiplicar 14 por 16 coincide calcular a área de um retângulo, que é base vezes altura. Um retângulo de 14 por 16. O que é a área? A área é quantos quadradinhos de 1 por 1 cabe na figura. Então, aqui, se eu for fazer 14 vezes 16, eu posso cortar ali retângulos em quadrados menores. Esse aqui tem 10 por 10, aqui cabe 100 quadradinhos. Aqui tem 4 por 10, cabem 40. Aqui tem 4 por 6, cabem 24. E aqui tem 10 por 6, cabe 60. Se você somar o 40 com o 100, com o 24, com o 60, também chega na resposta de 224. Então, esses dois algoritmos aqui é só por curiosidade. A gente vai continuar usando esse aqui, que é o mais utilizado, com essas dicas. Propriedades do produto. Para o produto, todas as propriedades da adição de números naturais também é válido para produtos de números naturais. Ou seja, o produto é comutativo, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se tiver dois números naturais A e B, multiplicar A vezes B vai ser a mesma coisa, vai ser igual multiplicar B vezes A. Exemplo, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. A ordem dos fatores não altera o produto. Outra propriedade é que em uma adição de três ou mais números naturais qualquer, podemos associar os fatores de modo diferente. Essa propriedade é chamada propriedade associativa da multiplicação. Ou seja, imagine que você tem três números naturais, A vezes B vezes C. Você pode multiplicar A vezes B e a resposta com C vai dar o mesmo resultado que você multiplicar B vezes C e a resposta por A. Vamos ver que o número fica mais fácil. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. Ou você multiplicar primeiro 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Então, vale a propriedade da associatividade da multiplicação dentro dos números naturais. Outra propriedade é porque no produto também tem um elemento neutro. Só que o elemento neutro do produto não é o zero, não. Porque 2 vezes 0 é 0. 8 vezes 0 é 0. O elemento neutro é o 1. Porque se você multiplicar o número natural por 1, sempre vai dar o próprio número natural. Então, 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, aqui, ó, A vezes 1 é 1, ou seja, 1 vezes A é A. Então, aqui um exemplo, 5 vezes 1 é 5, 1 vezes 5 é 5, que é igual a 5. Então, dentro do produto, existe o elemento neutro do produto nos naturais, que é o número 1. A outra propriedade é que em uma multiplicação de dois ou mais números naturais, o produto sempre vai ser um número natural. Então, ela é fechada. Então, dentro do conjunto dos números naturais, o produto é uma operação fechada. O produto de dois números naturais vai resultar numa resposta natural.
Então, por exemplo, se eu pegar o 4 que é natural e o 3 que é natural e multiplicar, 4 vezes 3 dá quanto? 12. E 12 também é natural. A próxima e última propriedade, que no caso se difere da adição, é o seguinte: a propriedade distributiva. Para multiplicar um número natural por uma adição de duas ou mais parcelas, somamos o produto de cada parcela pelo número natural. Essa propriedade é chamada de propriedade distributiva da multiplicação. Assim, se nós tivermos A, B e C como números naturais, e tiver assim, ó, A vezes B mais C, é a mesma coisa de você fazer A vezes B mais A vezes C. Então, vamos ver que o número fica mais fácil. Então, se eu vou multiplicar 3 vezes 1 mais 3 vezes 1 mais 2, olha só, quanto que é 1 mais 2? 3. 3 vezes 3, 9, né? É a mesma coisa de eu fazer 3 vezes 1 mais 3 vezes 2. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 mais 6, 9. Então, para fazer esse vídeo aula, né, e as atividades que estão na descrição do vídeo, eu usei esses 3 livros aqui. Projeto Araribá, Conquista Matemática, Matemática e Realidade. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa um like e até a próxima.